Se você tiver alguém do seu lado, eu queria que você falasse para ele assim, ó, não escolher também é uma escolha. Você já deve ter encontrado muitas pessoas e conversado com muitas pessoas, né? E espero que não seja você, mas se foi, a gente vai começar a mudar isso, né? É aquela pessoa que a gente usa aquela frase, que está sempre em cima do muro. Ele não decide nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está sempre assim, não, prefiro não falar, prefiro não dar opinião, prefiro não me envolver. Não, cada um tem sua opinião, cada um tem seu time, né? Cada um quer ser santista, fazer o quê? O outro quer ser palmeirense. Tipo assim, não, eu não torço para nenhum dos dois, né? A gente sempre tem, querido, a gente sempre tem aquele que fala assim, eu prefiro não falar do assunto. Não temos pessoas assim? Muitas vezes nós somos assim. Só que eu preciso que você entenda, não escolher é uma escolha. Quando você decide não decidir, já é uma escolha. Porque se der errado, você vai prestar atenção num detalhe. Olha aqui. Você gosta de jiló? Quiabo? Inhame? Ele fez uma cara feia que inhame ele não gosta. Eu vou usar o inhame para exemplo. Então de repente o Daniel, vou dar de exemplo o Daniel, ele chega para mim e fala assim, você podia escolher alguma coisa para nós comer. E a gente chega lá no restaurante. Aí eu falo assim, não cara, escolhe. Não, vou escolher não, pode escolher aí para mim. Eu vou lá e pego para ele um empanado de inhame. Ele decidiu não escolher. Aí a hora que chega no prato ele fala, mas eu não como isso aqui não. Eu falo, mas você não escolheu? Isso aí. Quem está me entendendo? Quando você decide não escolher, querido, muita coisa vai acontecer na sua vida e você vai viver reclamando. Você fala, por que isso aconteceu? Porque o inhame chegou no meu prato. É porque você decidiu não escolher. Então, querido, decidir o que eu vou deixar, o que os meus filhos vão ter, os meus netos vão ter, é uma escolha minha. Eu posso decidir não fazer nada, mas decidir não fazer nada também é uma escolha. Agora, querido, pense comigo. Eu vou mostrar para você os dois lados da moeda. Aqui nós estamos lendo de um homem que decidiu ter uma vida financeira na presença de Deus, organizada. Ele decidiu ser ofertante, ele decidiu ser dizimista, ele decidiu poupar, ele decidiu não gastar com bobeira. E tudo que ele fez, ele conseguiu viver bem, ele conseguiu deixar alguma coisa para o filho, e os netos vão beneficiar disso. Pastor, dar um exemplo mais claro. Vamos imaginar que hoje você decidiu comprar um carro. Você comprou o carro e decidiu que eu vou pagar ele até o final. Já é uma boa escolha. Já é uma boa escolha. Aí você conseguiu pagar o carro. De repente você tem um filho maior, 18 anos, e você decide dar esse carro para o seu filho e comprar outro. Você está entendendo que a sua boa escolha já está começando a abençoar seu filho? Vamos imaginar que com 20 anos seu filho acha uma moça, começa a namorar, decidem casar. Aí aquele filho seu vai ter uma criança daqui 3 anos, depois que ele ganhou o seu carro. Quando ele precisar levar aquela mulher para o médico, o que ele tem? Uma herança que partiu de você. Você já está abençoando os filhos dos seus filhos. Isso pode ser em tudo. Isso pode ser numa casa, isso pode ser numa poupança, isso pode ser quando você decide dizimar hoje, pode ser quando você decide ofertar hoje. Querido, hoje eu dizimo e oferto não para que Deus abençoe a minha vida, mas para que Deus abençoe a vida dos meus filhos. Porque, querido, em algum momento pode ser que eles passem algum tipo de dificuldade lá no futuro. Não estamos isentos de problemas. Não é porque meus filhos são filhos de pastor que vai dar tudo certo na vida deles. Já falo para eles, gente, a vida para vocês é mais difícil. Direto eu converso e sempre falo, filho de pastor. Então eu conto isso direto para eles. Então pode acontecer de lá na frente alguma coisa dar errado? Pode. Mas aquilo que eu começo a semear hoje vai tocar na vida deles. Porque no dia que eles fizerem uma oração, eles podem falar, Deus, lembra do que meu pai fez? Deus fala, verdade, seu pai tem um crédito aqui, ele depositou umas coisas aqui e falou que era para vocês. Já vai estar tudo certo, vai estar tudo pronto. Se você olhar a vida de Davi, o rei Davi,
quando Salomão foi decidir fazer o templo e o próprio palácio dele, a Bíblia fala que tudo aquilo foi dado pelo pai Davi. Então Davi foi esse cara de Provérbios, o homem de bem que deixou uma herança para os seus filhos. Levi. Isso. Abraão fez a mesma coisa. Se você puder ler em Hebreus, a Bíblia fala assim que quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, está lá no livro de Gênesis. Abraão foi o primeiro dizimista da Bíblia ali, né? Quando ele entrega o dízimo, aqui nele, né, lá em Israel a gente chama de lombos, né? Aqui nos lombos, um filho de Jacó já estava em Abraão, que era o sêmen, era a semente, ainda não tinha sido liberada, estava aqui. Então Levi, que era um dos filhos que ia nascer de Jacó lá na terceira geração, ele pôde receber os dízimos, porque os levitas eram aqueles que podiam comer do dízimo quando o povo levava. Aí Deus, ele fala o seguinte: porque Abraão seu pai entregou o dízimo, agora eu estou permitindo que Levi possa receber os dízimos. Então o que um pai espiritual fez, 4 gerações depois, pôde abençoar os seus bisnetos, seus trinetos lá, né? Certo? Agora deixa eu te contar, leia comigo 2 Reis 4:1. Olha essa história. Olha essa história, 2 Reis 4:1. Eu estou lendo na versão Almeida também. 2 Reis 4:1, olha o que diz. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Vou ler de novo. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta. Então a gente tem uma galera crente aqui. É uma família cristã. Eles estão até em discipulado. Se é discípulo dos profetas, o pai era um profeta. Ok? Mas olha o que vai acontecer. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Esse camarada aqui era servo de Deus. Alguns historiadores dizem que ele, na época que Jezabel começou a matar os profetas, ele sustentou financeiramente muitos profetas com água e pão, naquela época de seca de 3 anos. Alguns dizem que é ele, se não me falha a memória, Obadias, acho que é isso o nome, mas aqui não fala o nome dele, mas os estudos mostram e apontam muito para ele, certo? Então ele pegou tudo que ele tinha e foi abençoando o reino. Então ele gerou no reino espiritual, escute isso, ele gerou no reino espiritual um crédito financeiro com Deus, porque ele pegou tudo que ele tinha, ok? E começou a fazer o que? Abençoar a obra de Deus. Por consequência disso, ele também tocou na casa dele. Ele fez uma dívida para sustentar profetas. A questão é que esse cara morre, e ele deixou uma dívida. E para quem ficou a dívida? Para a esposa. E ela não tinha como pagar, e os filhos e ela seriam levados para trabalhar, para pagar a dívida. Então lá a gente tem um cara que está deixando uma herança em Provérbios, que vai abençoar a próxima geração. Esse cara, a intenção dele foi boa, gente, foi boa. Ele está fazendo a obra de Deus e está tudo certo. O dia que os filhos dele iam ser levados, e deixa eu te contar uma coisa, querido, que Deus possa levantar profetas para entender, porque se Eliseu não tivesse liberado uma palavra, os filhos tinham sido levados. Então não adianta só ter o crédito, tem que ter um profeta, uma pessoa que entenda o mover profético para liberar essa palavra. E ele pergunta: o que você tem? Ele falou: ele me deixou pelo menos um pouquinho de azeite lá, graças a Deus antes de morrer nós guardamos uma reservinha de azeite. Então até unção você tem que guardar para a próxima geração, pelo menos para os seus filhos. Dá uma guardadinha, joga lá, deixa o azeite lá. Só, querido, que tinha uma dívida financeira. Você está entendendo que tem a ver com dinheiro? Eu estou levando para o espiritual aqui, mas tem a ver com dinheiro. Então eu posso escolher deixar para os meus filhos algo bom, que lá na frente não vai dar problema, sua esposa não vai ter que trabalhar 24 horas por dia para pagar suas dívidas. Ou você pode, decidir não escolher nada e falar: deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que for, depois vai dar tudo certo, e não escolher nada. E de repente os seus filhos, a sua geração vai ter que demorar muito mais para eles poderem crescer.
É uma escolha. É uma escolha. A vida não é uma matemática certinha, onde 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Mas se nós pensarmos mais, organizarmos, se nós começarmos a nos planejar, você pode ter certeza que você vai ter uma vida tranquila, sossegada, Deus vai abençoar. Não estou falando aqui para ninguém, pastor, então você está falando que eu tenho que ser rico? Não estou falando isso. Quem sabe Deus abençoe você com a riqueza, né? Mas eu estou falando sobre você ter, como Paulo fala, uma vida simples, tranquila, sossegada e trabalhando, né? Pelo menos trabalhar, você tem que trabalhar, não tem jeito, quem não trabalha não coma. Paulo já deu uma cutucada lá, né? Está escrito. Se você tem um filho dentro da sua casa aí com 18, 20 anos, não está trabalhando, empurra esse homem para trabalhar, pelo amor de Deus. Empurra esse cara aí, falou, vai trabalhar. Sai de casa. Põe esse menino para trabalhar, pelo amor de Deus, né? Chegou a hora, vamos começar. Então, querido, pense nisso. Eu quero repetir uma última vez. O Brasil está diante, não quero só falar o Brasil, mas o mundo está diante de uma mudança financeira muito grande, muito grande. Tem coisas acontecendo fora dos seus olhos, querido. As moedas estão mudando, o real está desvalorizando, o dólar está crescendo, o euro está crescendo, países que estavam lá embaixo financeiramente estão crescendo. O Brasil, ele está entrando, querido, entre aspas, num colapso financeiro. Os cofres do Brasil, querido, os cofres do Brasil estão assim, zerados. Tem mais nota do que lastro dentro do Banco Central. Se todo mundo hoje decidir ir no banco e arrancar o dinheiro que você tem lá, não tem esse dinheiro dentro dos bancos. Então o Brasil, querido, esses últimos 2 anos, ele está diante de um colapso financeiro. O Brasil está endividado, todo mundo está endividado nos cartões de crédito, nos financiamentos. Existe um quadro que está sendo montado, querido. Então o que eu estou falando para você? Seja sábio, seja sábio. Faça o mínimo de dívida possível. Aprenda a viver com pouco. Aprenda, não é fácil, aprenda. Poupe o quilo que você conseguir mensalmente. Pense em 1, 2, 10, 15 vezes antes de fazer um compromisso muito longo. Se programe para isso, para que depois nós não venhamos a deixar, queridos, nossa família em problemas financeiros. Se você puder, já vai até pagando o caixão. Meu pai está pagando meu caixão para mim, está tudo certo. Todo mês ele vai lá e paga lá na Pax do Brasil. Acho que paga não sei quantos reais por mês lá. Por quê? Já não vou deixar uma dívida de caixão para minha esposa. Você está entendendo? Já está tudo certo lá. E depois passa a dívida para mim. Você entendeu? São medidas inteligentes. São medidas inteligentes. Pense nisso. Eu fico imaginando o cara que vende seguro, né? Deve ser tão difícil vender um seguro. Tem vendedor de seguro aqui na igreja? Não tem que fazer oração para ele, não tem não? Deve ser difícil mais vender um seguro. Convencer o cara dele pensar na morte é difícil, né? Não é fácil não. Mas eu queria que você pedisse a Deus essa sabedoria. Amém? Deixa eu orar com você antes de você ofertar. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos que o Teu Espírito nos dê graça, entendimento, sabedoria e nos encha de verdade. Eu sei que a Sua verdade, ó Pai, nos ofende. Isso é bom, porque mostra a nós os nossos pontos cegos. Espírito Santo de Deus, abençoa nossas casas e famílias. Dá aos homens dessa casa sabedoria. Dá aos homens e mulheres e crianças, adolescentes e jovens dessa casa sabedoria. Que eles sejam, ó Pai, empresários, administradores, advogados, pais de família, profissionais liberais, que tenham sabedoria para administrar, assim como só deu sabedoria para Salomão administrar, para José administrar, para Daniel administrar. Nós pedimos ao Senhor que dê a nós a mesma sabedoria, que o Espírito de sabedoria venha sobre nós, o Espírito de discernimento, entendimento venha sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, ser uma resposta quando essas coisas, Pai, explodirem no Brasil. Sejamos resposta no lugar que o Senhor nos plantar, em nome de Jesus, amém. Você que for ofertar ou dizimar, tem um Pix atrás da cadeira, vai aparecer aqui, amém.